Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, assistência, plateia. Uma boa tarde muito especial às pessoas que estão na TV Câmara nos assistindo. É difícil suceder o presidente, né? Não é mole. O presidente está bem preparado, tem boa fala, facilidade para falar. Parabéns, presidente. Mas eu vou iniciar minha fala, de certa forma, muito triste. Triste por estarmos presentes em Porto Alegre na convenção estadual do partido e receber do ex-presidente Celso Bernardes a notícia, ele muito emocionado, com as lágrimas caindo, de que a filha, Ana Beatriz Azambuja Tavares, filha do nosso sempre prefeito Carlos Sá Azambuja, havia falecido. Quero deixar aqui de público os meus sentimentos a toda a família Azambuja Tavares pela passagem da Ana. Uma pessoa incrível que nos deixa muito cedo, infelizmente. Então, as minhas condolências a todos vocês. Vou iniciar na ordem inversa, parabenizando o Bocão pela sessão que tu promoveste, Bocão, chamando a Cândida, né? Saibas que eu, por ser filho da mãe, como a gente diz, né? Pai de 2 filhas, padrasto de outra filha, tenho sempre comigo a questão de que temos que defender as mulheres. Sexo frágil para algumas coisas, mas uma competência talvez muito maior que a dos homens para gerir e administrar várias outras coisas. Eu te digo, Bocão, a minha vontade para quem estupra, para quem bate em mulher, para quem agride mulher, é a pena de morte. Porque é ridículo a gente comparar a força da mulher com a força do homem, e tanto homem sem vergonha na cara, sem lembrar de suas irmãs ou de suas mães, cometem verdadeiros absurdos com as mulheres. Então, parabéns, Bocão, pela sessão, parabéns à Cândida pelo excelente trabalho que vem realizando. Impossível não falar, Saliba, do teu chamamento às empresas. É evidente que no setor privado, quando a gente passa por essas situações, como hoje foi explicado aqui, aumento salarial, o acordo do dissídio, óleo diesel mais caro, pneu mais caro, oficina mais cara, a mão de obra mais cara, a manutenção dos ônibus. Não tem como uma empresa conseguir manter a economia da própria empresa e manter seus ônibus em atividade. A diminuição, como bem falou o presidente, diminuição com o problema que tivemos da Covid-19, toda a pandemia, todo o período pandêmico, em que os ônibus eram obrigados a transitar com a metade dos passageiros. Em um período, e os vereadores aqui devem lembrar, transitando com idosos que não pagavam. E tendo que absorver todo o custo, foi quando criou o caos numa certa oportunidade e que nós fomos, lembra, Bocão, fazer reunião com as empresas e fazer reunião com o executivo e buscar do executivo um apoio para que as empresas não fechassem, não parassem seus serviços, não desatendessem a comunidade. A nossa vontade é de que o transporte público seja um transporte de excelência, mas nós temos que ver também a questão da empresa e da saúde financeira das empresas. O poder público, Omar, quando se aperta nas finanças, promove de alguma maneira
um aumento que todos nós ajudamos a pagar a conta. A empresa privada não tem como fazer isso. Ela não tem como fazer isso. E como é que ela faz? Num primeiro momento, diminuindo o custo. Provavelmente, até mesmo porque muitas empresas tiveram que fechar, eu conheço, inclusive, um proprietário de uma empresa de Pelotas que vendeu a empresa porque não aguentava mais o número de assaltos. A figura do cobrador vai deixar de existir. E só vai subir no ônibus quem tem a carteirinha, que passa como se fosse um cartão de crédito, ou só vai entrar no ônibus aquele que tem o aplicativo para passar com o aplicativo, porque a figura do cobrador vai deixar de existir. Como dizia há poucos dias, o telefone foi matando tanta coisa, matou inclusive o próprio cartão de crédito. E falar em telefone, Omar, passa o dedo no meu aí e diz que a gente não pode falar agora. Isso vai acontecer inevitavelmente. Agora, vamos aproveitar a fala do presidente e vamos falar do outro presidente. O aumento do óleo diesel, o aumento do combustível. Aquele que o nosso presidente da República fez um esforço enorme. E talvez, João Chardozin, tenha perdido muito voto por demorar a conseguir baixar o valor do combustível. Aí os outros vêm com a promessinha de que vão baixar o gás, que vão baixar a carne. A carne está baixando, mas está baixando para nós, produtores. Hoje eu fui vender umas vacas, me ofereceram R$ 5,80. O quilo vivo, que valia 9, é bem pouco. Ou seja, atos que vão prejudicar lá mais adiante o consumidor final. Sobe o diesel, como é que nós agricultores fazemos uma safra agora? Como que vai se comportar o transporte? Daqui a pouco foi falado. Reflexo direto do transporte no preço do feijão, no preço do arroz, no preço do açúcar. E isso vai chegar no consumidor final. Então não se iludam, vocês que votaram no PT, que tudo vai baixar. Porque vai baixar a ponto de faltar. E no momento que faltar, vai entrar fome. No momento que faltar e que entrar fome, entra o roubo, entra o furto, entra a violência. Reflexo de um governo que promete coisas que não consegue cumprir e que, em retaliação, a grande maioria, ou seja, como disse o presidente agora há pouco, 50% da população, 49,9 alguma coisa, da população, que votou contra eles, ele vai apertar. Já está apertando. Aperta na tributação, aperta com a justiça, e quem vai sofrer no final são aqueles que têm menos, justamente os que o elegeram. Nós temos que fazer mais ou menos o que falava na semana passada, agora numa palestra ali na Agricampanha, que foi promovida pela Agricampanha, lá no CTG Prendaminha. Falou o Antônio Sartori e depois falou o nosso ex-ministro Roberto Rodrigues. Temos que obrigatoriamente fazer pressão a este governo. Só com pressão, só com força que nós temos, que temos que juntar forças, nós vamos conseguir pressionar esse governo e pressionar as nossas lideranças que estão fazendo frente a esse desgoverno, para que elas não se vendam e não se troquem por pouca coisa. Que façam jus ao voto que receberam e defendam a classe produtora, que defendam os pobres também, que defendam os trabalhadores, que defendam a economia do nosso país.
Uma parte para o vereador Chardozin, faz favor, presidente. Uma parte ao líder do governo, o vereador João Chardozin. Vereador Kleber, parabéns pela sua manifestação ponderada, inteligente, consciente de um produtor rural, de um trabalhador do campo. Não é de hoje, um trabalhador do campo de longa data. Você criou produzindo o alimento da família bagense. E é importante a sua manifestação, porque nós precisamos esclarecer para a cidade de Bagé a diferença de um projeto de governo que visa evoluir a nossa cidade, sustentar uma cidade, e o que visa tornar a nossa cidade uma nova Venezuela. Isso é importante. O Partido Progressista, o Progressistas, e aqui tem um carinho enorme pelo partido, precisa ter um projeto de cidade, um projeto para apresentar uma viabilidade da nossa cidade, para que a gente possa ter outros mecanismos, outras oportunidades, outras visões nesse campo. Agora, o que a gente não pode é deixar esses petistas assumirem a nossa cidade e tornar Bagé o que está se tornando o Brasil e o que se tornou a Venezuela. Por isso, a sua luta, ela é fundamental, porque o senhor é representante aqui nessa Casa Legislativa, assim como o Geraldo Saliba é do tradicionalismo, é o de Lins, lá do DAEB. Nós temos tantos aqui que representam cada um a sua classe, cada um o seu núcleo. O senhor que representa o homem do campo, verdadeiro homem do campo, o senhor tem uma fala exemplar nesse ponto e um papel fundamental para a próxima eleição, vereador Kleber. Parabéns. Muito obrigado, vereador Chardozin. Para concluir a minha fala, então, eu gostaria de aproveitar o momento para convidar a todos os colegas que amanhã teremos uma sessão solene, muito dela baseada na lei aprovada, sancionada e proposta pelo nosso deputado Afonso Ram, que coloca Bagé como a capital nacional do criador do puro sangue inglês. Bagé tem uma história por trás disso e nós vamos homenagear o Dr. Júlio Camargo, representando a todos os criadores e a todos aqueles envolvidos com o puro sangue inglês. Então fica aqui o meu convite. A nossa sessão será às 19 horas, com 15 minutos de tolerância, e isso, tenham certeza, vai ser cumprido. Uma boa tarde a todos.